Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 68 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Para a nossa aula de hoje, será necessário você ter em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. Serão úteis para que você anote as informações importantes desta aula. E hoje nós estudaremos os tipos de rimas. Na aula anterior a gente estudou um pouquinho a respeito da métrica e da versificação e hoje nós vamos então estudar os tipos de rimas, ainda continuando, dentro desse contexto do gênero textual poema. Os objetivos propostos para nossa aula são conhecer os tipos de rimas e identificá-las como recursos poéticos. Muito bem, então, pessoal, vamos começar definindo esse termo aí, O que é uma rima? A rima, portanto, é um recurso muito utilizado nos textos poéticos, Então, nas poesias. E a rima, ela proporciona, além da sonoridade, o ritmo e a musicalidade do texto. Ocorre nos versos dos poemas, Os versos, lembrando que verso é cada linha do poema, como a gente estudou na aula anterior. E a rima, ela caracteriza-se pela repetição de sons idênticos ou semelhantes, no final das palavras ou até mesmo no final das sílabas poéticas. E lembrando também que o conjunto dos versos a gente chama de estrofe. Muito bem, então vamos falar um pouquinho dos tipos de rimas, tá? Porque elas se classificam de maneiras bastante diversas. Então, primeiramente vamos falar da rima quanto à sua posição dentro de um verso. Então, nós vamos ter aqui a primeira, que é a rima interna. Como o próprio nome já diz, rima interna é porque ela está no interior dos versos, Ela ocorre em palavras que estão no meio das frases. Vamos olhar esse exemplo aqui. O ar, a folha, a fuga. No lago, um círculo vago. No rosto, uma ruga. Olha só, então a palavra lago está rimando com a palavra vago. Entretanto, a palavra lago, ela está no interior do verso, ela não está lá no final da linha, ela está no meio da frase. Por isso a gente chama isso aqui de rima interna, E este aí é um haikai do Guilherme de Almeida, um haikai chamado O Pensamento. Muito bem, então, rima interna, quando palavras, que rimam estão no interior dos versos e não no final. Temos também a rima externa, que é a rima mais comum. Essa sim, essa vai se dar aonde? No final de cada linha do poema, Ou seja, no final dos versos. Vamos ler esse trecho do poema Autopsicografia do Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. Então a professora destacou aí para vocês os dois pares de rimas finais. Fingidor, que rima com dor, e completamente, que rima com sente. Então, esse é o tipo mais comum de rimas, Sempre no final dos versos. Muito bem, vamos adiante. Temos também rimas relacionadas à fonética. Fonética quer dizer som, Então, a gente vai chamar de rima perfeita quando ocorreu o quê, pessoal? Uma correspondência sonora entre as palavras, Então, a gente diz que existe uma total correspondência de sons. O som, ele é exatamente idêntico
Por isso é chamada de rima perfeita. Vamos observar o trecho do poema Um Beijo, do Olavo Bilac. Foste o beijo melhor da minha vida, ou talvez o pior, glória e tormento. Contigo a luz subi do firmamento, contigo fui pela infernal descida. Vamos lá então, ó. Antes nós falamos quanto à posição da rima, né, no verso. Então aqui nós continuamos tendo rimas externas, né, porque elas estão todas no final do verso. Entretanto, são chamadas de rimas perfeitas porque elas possuem o mesmo som, né? Então, vida descida, né? Ida. Esse ida é igual, é idêntico nas duas palavras. Da mesma forma, tormento, firmamento, mento. Esse som, ele é idêntico nas duas palavras, né? Por isso a gente chama de rima perfeita. Então, aqui nós estamos falando de fonética, de sonoridade. Temos também a rima imperfeita. O que acontece com uma rima imperfeita, né? Quando a correspondência de sons entre as palavras, ela é apenas parcial, tá? Então ocorre apenas nas vogais. A gente chama de assonante, né? Que é uma rima vocálica ou ainda rima toante. E ela vai dar origem a uma rima imperfeita, porque a gente só vai perceber, né, essa sonoridade semelhante nas vogais. Então, vamos lá para o trecho do poema Do Amoroso Esquecimento, do Mário Quintana. Eu agora, que desfecho, já nem penso mais em ti, mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? Então, olha só, desfecho, deixo. Lá no deixo tem um i que não existe no desfecho. Mas o que é que está rimando? Qual é a parcialidade sonora? É só do cho. Então, é mais forte esse o, né? Desfecho, deixo. Então, esse o forma uma rima parcial. Da mesma forma, te esqueci. O que rimou ali? Apenas o som da letra i. Por isso, rima parcial, né? Rima imperfeita. Por quê? Porque essas palavras, elas não possuem a mesma terminação. Não eram como as perfeitas. As perfeitas terminavam de forma igual. E as imperfeitas não, ok? Muito bem. Vamos falar agora das rimas conforme a sua acentuação. Então, começando pela rima aguda, que a gente também chama de rima masculina, tá? Ela vai ocorrer com palavras monossílabas ou com oxítonas, tá? Então, são palavrinhas mais curtas, né? A oxítona é aquela palavra que possui a última sílaba tônica, né? Então, essa rima vai se dar no final da palavra, das monossílabas e das oxítonas. Vamos ler o trecho do poema Silêncio, da Florbela Espanca. Estou junto de ti e não me vês. Quantas vezes no livro que tu lês, meu olhar se pousou e se perdeu. Então, olha lá, é um caso de rima aguda. Por quê? Quais são as palavras que estão rimando? São duas monossílabas, vês e lês, ok? Muito bem. Temos também a chamada rima grave, que, do contrário da anterior, é a chamada rima feminina. E ela ocorre com palavras paroxítonas, ok? Esse tipo de rima é a mais utilizada dentro da poesia. E aqui, para exemplificar para vocês uma rima grave, né? Ou ainda uma rima feminina, que só ocorre com palavras paroxítonas, eu trouxe um trecho do Soneto de Fidelidade do Vinícius de Moraes. Só lembrando que a palavra paroxítona é a palavra que possui a penúltima sílaba tônica, né? Então é a segunda de trás para frente. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento.
Então nós temos aqui, ó, são todas palavras paroxítonas, né? Atento, tanto, encanto, pensamento. E a professora destacou ali de outra cor a sílaba tônica, né? Dessa paroxítona. Então é um caso de rima grave, porque o tem do atento rima com o men do pensamento. E o tã do tanto rima com o cã do encanto, ok? Muito bem. Ainda temos, né, quanto a essa questão aqui, a rima chamada de esdrúxula. Olha que palavra difícil, né? O que é uma rima esdrúxula? É o tipo de rima que vai ocorrer nas palavras proparoxítonas. O que são palavras proparoxítonas? São as palavras que possuem a antepenúltima sílaba tônica, ou seja, a terceira de trás para frente. Regrinha básica de acentuação das proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Muito bem. As proparoxítonas são palavras um pouco maiores, né? São palavras que vão ter 3 sílabas ou mais, mas no mínimo 3 sílabas tem que ter, né? Se eu preciso ter a antepenúltima sílaba tônica, então no mínimo 3 sílabas tem uma proparoxítona. Para ilustrar uma rima esdrúxula, eu trouxe um trecho do poema Os Sapos, do Manuel Bandeira. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Então a palavra céticas rima com a palavra poéticas. As duas são proparoxítonas. Vejam, elas estão acentuadas, né? O sé é a sílaba tônica de céticas e o é a sílaba tônica de poéticas. Contando de trás para frente, né? Última, penúltima, antepenúltima sílaba. Aqui também. Última, penúltima, antepenúltima sílaba tônica. Então é uma proparoxítona. Então quando há rima entre palavras proparoxítonas, a gente vai chamar de rima esdrúxula. Vamos falar agora quanto ao valor dessas rimas, tá? Nós vamos chamar de rima pobre as palavras que rimam e que pertencem à mesma classe gramatical, né? Então, no caso, rimar um substantivo com um substantivo, um verbo com um verbo, um adjetivo com um adjetivo. A gente vai chamar isso aí de rima pobre, ok? Temos ali o trecho do poema Quando Ela Fala, do Machado de Assis. Quando ela fala, parece que a voz da brisa se cala. Talvez um anjo emudece quando ela fala. Então, nós temos aqui, ó, parece rimando com emudece, mas parecer e emudecer são verbos. Da mesma forma, cala e fala. Calar e falar também são verbos. Então, elas pertencem à mesma classe gramatical, né? Então, eu vou chamar de rima pobre. Muito bem. Mas se eu tenho a rima pobre, é porque eu tenho também a rima rica. E a rima rica, então, vai ser a combinação sonora de palavras de classes gramaticais diferentes, né? Então, eu posso rimar um substantivo com um adjetivo, um verbo e um adjetivo, um substantivo com pronome, um verbo com advérbio e assim por diante. Né? Se eu conseguir fazer essa combinação, eu construí uma rima chamada de rica. Vamos ao trecho do poema Relíquia Íntima, também do Machado de Assis. Ilustríssimo, caro e velho amigo, saberás que por um motivo urgente, na quinta-feira 9 do corrente, preciso muito de falar contigo. Então aqui ele criou uma rima rica, ó, na palavra amigo, que é um substantivo, que ele conseguiu rimar com contigo, que é um pronome, né? Então, a rima rica é um pouquinho mais difícil de construir do que a rima pobre, mas é possível. Temos ainda a chamada rima preciosa, ou rimas artificiais e raras. Rara ou preciosa, né?
São palavras que se formam por uma combinação um pouco incomum, né? Formada por sons raros. Às vezes eu preciso forjar essa rima, eu preciso modificar alguma coisa lá na palavra, né? Para que eu consiga ter essa rima rara ou preciosa. Aqui vocês vão, né, ter assim bastante clareza do que é esse tipo de rima, né? Com esse trecho do poema Monólogo de uma Sombra, do Augusto dos Anjos. Tá? Eu vou ler para vocês e eu já explico a rima preciosa. É uma trágica festa emocionante. A bacteriologia inventariante toma conta do corpo que apodrece. E até os membros da família engulham, vendo as larvas malignas que se embrulham no cadáver malsão fazendo um S. Olha só, por que eu chamo de rima preciosa, né? Esse apodrece fazendo um S. Por quê? O poeta ali, ele forjou uma rima. Ele não procurou uma palavra que rimasse com apodrece, né? Mas a rima que ele construiu ali, né? Ele escreveu assim, ó, fazendo um S. Um S rima com apodrece porque tem o mesmo final, né? A mesma terminação sonora. Então, rima preciosa ou rara é isso, é você forjar uma palavra para construir uma rima, né? É você criar muitas vezes uma palavra ou um som em comum para que dê essa rima, né? Ele poderia ter colocado de repente uma outra palavra ali que terminasse também da mesma forma que o apodrece, né? Mas ele escolheu então fazer rima com a letra S, né? Com o mesmo som do S. Muito bem. Vamos falar agora da posição da rima dentro da estrofe, tá? Começando então pela rima alternada, que é a combinação de uma rima A, B, né? Então, esse esquema aqui a gente chama de rima alternada, que também pode ser classificada com o nome de rima cruzada. Ela ocorre entre os versos pares e ímpares, né? Sendo que o primeiro verso rima com o terceiro e o segundo rima com o quarto. Então vamos lá, ao trecho do soneto de devoção, também do Vinícius de Moraes. Essa mulher que se arremessa fria e lúbrica aos meus braços, e nos seios me arrebata e me beija e balbucia, versos, votos de amor e nomes feios. Olha lá então, fria rima com balbucia. Essa rima eu vou dar a letra A, né? E seios rima com feios. Para essa rima eu vou dar a letra B. Então ficou uma rima entre o primeiro e o terceiro verso, o segundo e o quarto, né? A, B, rima alternada ou cruzada. Rima intercalada, agora mudou a posição das letrinhas, ó. Agora é uma composição de A, B, A. Essa rima intercalada também pode ser chamada de rima interpolada ou rima oposta. E ela ocorre entre o primeiro e o quarto verso, né? Então existe um distanciamento, porque é o primeiro e o quarto, e os dois do meio, né? O segundo com o terceiro verso. Vamos ler um trecho do poema Indiferença, do Guilherme de Almeida, para observarmos a rima intercalada. Hoje voltas-me o rosto, se ao teu lado passo, e eu baixo os meus olhos se te avisto, e assim fazemos como se isto pudéssemos varrer nosso passado. Muito bem, lado rima com passado, rima A. Avisto rima com isto, rima B. Então a construção ficou A, B, A. O primeiro verso está rimando com o quarto e os dois do meio estão rimando entre si. Rima emparelhada. A emparelhada vai ocorrer exatamente nos dois primeiros versos e depois nos dois últimos versos, né? É uma rima que a gente vai chamar de A, B, ok? Muito bem.
Então vamos lá, ó, para o trecho do poema Obrigado, do Carlos Drummond de Andrade. Observar ali a rima emparelhada. Aos que me chamam de deputado, quando nem mesmo sou jurado, aos que de bom se babam mestre, ainda se escrevo o que não preste. Deputado rimou com jurado, né? Então o primeiro com o segundo verso rima A, é o mesmo som, por isso a mesma letra. Mestre com preste, rima B, mudou o som, mudou a rima, dou uma outra letrinha, né? Rima B. Então, A, B, B, rima emparelhada. Temos também um caso de rima misturada, né? A gente pode misturar, fazer vários esquemas diferentes ali. É a também chamada rima mista, né? Então, a rima ela pode ser encontrada em diferentes momentos do texto poético, sem necessariamente seguir algum desses padrões de posição que a gente estudou aqui anteriormente. Então vamos ver aqui um trecho do poema Isis, da Cecília Meirelles, onde vai aparecer ali uma série de rimas, né, misturadas então. E diz-me a desconhecida, mais depressa, que eu vou te levar à vida. Finaliza, recomeça, transpõe glórias e pecados. Eu não sei que voz seja essa, nos meus ouvidos magoados, mas guardo a angústia e a certeza de ter os dias contados. Rolo assim na correnteza da sorte que se acelera, entre margens de tristeza, sem palácios de quimera, sem paisagens de ventura, sem nada de primavera. Muito bem. Então a professora classificou aqui, né, com as letrinhas, quais são as palavras que rimam e coloquei também cores diferentes para que você possa visualizar isso mais facilmente. Então, desconhecida rima com vida, rima A. Depressa rima com recomeça, rima B. Aí, pecados, e ainda com essa que apareceu aqui de novo, né? Também rima B. Pecados com magoados, com contados, rima C. Certeza, correnteza e tristeza é a rima D. Acelera com quimera, com primavera é a rima E. E ventura, que vai formar uma rima F, que com certeza tem ali na sequência do texto, né? Porque aqui eu trouxe apenas um fragmento. Então, não segue nenhum daqueles esquemas que a gente viu anteriormente, né? Existe aqui uma mistura de rimas, portanto, rima misturada ou rima mista. Muito bem, pessoal. Então agora é hora dos exercícios, né? Hora de você praticar tudo que você aprendeu nesta nossa aula de hoje. Obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!